para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E se você é um leitor que, assim como eu, gosta de passar um nervoso lendo um livro, se prepara que o livro de hoje é sensacional. Antes de começar, já deixo aquele recado. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixe seu like, ative o sininho de notificação e se for comprar algum livro, aproveita para comprar pelo meu link, que assim você ajuda o canal sem gastar nada mais por isso. E hoje eu vou falar sobre um livro que eu gostei demais de ler. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro Stephen King, então eu vou trazer bastante conteúdo dele também aqui no canal. E eu li esse livro recentemente, eu havia assistido o filme há muito tempo atrás e surgiu a oportunidade de eu ler agora esse livro e eu gostei muito. Eu estou falando de Cujo. Esse livro Cujo, ele foi publicado em 1981, lá na década de 80. Quando ele chegou no Brasil, ele não veio com esse nome, ele veio como Cão Raivoso. Essa edição que eu tenho em mãos é da editora Suma. Ela é uma edição que faz parte da biblioteca do King, que é muito legal. Inclusive, ela traz no final uma entrevista do Stephen King bem interessante. O Stephen King fala que quando ele escreveu o Cujo, ele estava na fase mais difícil da vida dele, a fase em que ele ainda estava muito dependente de drogas, de álcool. Então ele diz que ele não se lembra dos detalhes de quando ele escreveu esse livro aqui. Mas esse livro teve como inspiração uma situação que o King passou na vida dele. Uma vez ele estava com a moto dele com um problema e ele precisou ir numa oficina mecânica. E chegando lá, a moto dele parou de funcionar. Enquanto ele esperava o mecânico chegar, apareceu o cachorro desse mecânico, que era um São Bernardo gigante. Começou a rosnar para ele e ele ficou assustado, né? Até que, no caso dele, o mecânico apareceu e pediu para o cachorro sair. Mas aí veio a ideia do Stephen King. E se isso acontecesse, por exemplo, com a minha esposa, uma situação dessa, o que poderia acontecer? Cujo se passa na cidade fictícia super conhecida, Castle Rock. Ele é o segundo livro que se passa nessa cidade. E falar de Cujo, eu tenho que falar, ele é uma leitura bem angustiante. Então, se você gosta desse tipo de livro, se você gosta de livros que te deixam presos mesmo nessa leitura, Cujo é uma indicação perfeita. Esse livro, Cujo, tem alguns núcleos familiares muito importantes, que são importantes serem conhecidos, que é a família Camber, que é a família do mecânico. O mecânico é o Joe, a esposa a Charity e o Brett é o filho deles. Eles são os donos do Cujo. O Joe é um mecânico, ele é uma pessoa muito agressiva, ele é alcoólatra, inclusive ele bate na esposa. Então é uma família com um núcleo bem conturbado ali. Mas o Cujo, ele sempre foi um cachorro super dócil. Eles pegaram o Cujo desde pequeno, o Brett cuida muito bem do cachorro e ele é um cachorro considerado muito amigável, ele gosta de crianças inclusive. E o outro núcleo importante desse livro é a família Trenton, que é composta pelo Vic, a esposa dele, a Donna, e o filho deles, o Ted. Esses são os personagens praticamente principais aí desse livro. Eles são aparentemente uma família feliz. Eles se mudam para essa cidade de Castle Rock, porque a trabalho, né? O Vic foi a trabalho, mora lá. A Donna, a esposa dele, ela foi meio contrariada, ela não queria muito ir morar nessa cidade. Ela tem vontade de ser algo mais do que só uma dona de casa, então isso deixa um pouquinho a Donna frustrada. Mas eles tentam ali viver da melhor maneira possível. O Vic, ele é um publicitário que está passando por problemas na empresa dele, né? Eles estão para perder uma conta importante da empresa de publicidade deles e o livro vai falando no começo um pouquinho sobre esses problemas, tanto profissionais do Vic quanto problemas pessoais que eles começaram a passar nessa fase. Mas falando do nosso personagem principal, o Cujo. O Cujo, ele é um cachorro, como eu disse, ele era dócil, ele era muito amigável, só que um belo dia ele sai atrás de um coelhinho para tentar pegar esse coelho e aí ele, infelizmente, é mordido por um morcego. Então ele contrai a raiva. E esse é o fator principal dessa história que vai fazer com que tudo aconteça. Então um dia a Donna, ela tá com problemas com o carro dela e aí ela precisa levar a um mecânico e o seu marido, o Vic, ele está ausente. Então ela vai com o filho até a mecânica do Joe, que fica mais afastada,
e a história se passa toda nesse ambiente. Então, ela acaba se deparando com o Cujo, que já está no momento da vida dele muito difícil, já aconteceram várias coisas, já com ele depois dessa mordida do morcego. Então, ela chega até a mecânica e o carro dela para de funcionar. E aí é que toda a situação angustiante desse livro começa a acontecer. Então, é bem descritivo, assim, toda a aflição, todo o sofrimento, os dois presos dentro de um carro, num calor insuportável, tendo que tentar fugir desse cachorro que quer matá-los, né? O Stephen King, ele coloca muito como se fosse o pensamento do Cujo. Ele se sente mal por estar fazendo aquilo, mas ele acha que ela é a culpada, as pessoas são culpadas pelo sofrimento dele, por ele estar sentindo dor, por ele estar sentindo raiva. Então, isso que é legal do livro. O Stephen King, ele não coloca tudo como se o Cujo fosse um vilão. Ele é uma vítima. Ele é uma vítima, mas que não controla mais o que é certo, o que é errado. Ele não consegue mais distinguir se a pessoa está fazendo bem para ele ou não. Ele quer destruir o que ele vê na frente. Então, é um livro muito angustiante, é um livro muito legal. Para quem já viu a adaptação que foi feita no cinema, é um filme bem antigo, da década de 80 também. Ele não é muito fiel ao livro, o filme. Ele tem algumas mudanças, grande parte é condizente com o livro, mas eles modificaram um pouco algumas situações que eu imagino que ficaram melhores para o cinema, porque aqui no livro o Stephen King, ele retrata algumas situações ali muito pesadas. Então acredito que para o filme foi melhor amenizar um pouco para que não fosse talvez tão impactante. Mas legal o filme também, eu gosto bastante também, mas o livro é fenomenal. Se você já leu o Cujo, deixe seus comentários aí também para eu saber um pouquinho da sua experiência com esse livro. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixe seu like, se inscreve aí no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!